Existe uma palavra que desperta muitos sentimentos quando mencionada: prosperidade. Alguns a associam imediatamente ao dinheiro, ao sucesso profissional, à conquista de bens. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre prosperidade? Será que Deus deseja que sejamos prósperos? E se sim, como alcançamos essa prosperidade verdadeira, duradoura, que não depende das circunstâncias? A resposta começa com uma verdade simples, mas muitas vezes esquecida. Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. Ele não é apenas o Deus que salva a alma. Ele é também o Deus que supre as necessidades, que abre portas, que prospera o caminho dos que nele confiam. A palavra diz em Jeremias 29:11: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse é o coração de Deus. Ele deseja que você tenha esperança, que você viva com propósito, que você prospere em tudo o que for justo, honesto e alinhado com a sua vontade. Mas para viver essa prosperidade bíblica, precisamos entender que ela começa no coração. Prosperidade começa na alma. 3 João 1:2 declara: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Veja, o apóstolo deseja que a pessoa prospere em todas as coisas, mas na mesma medida em que sua alma está bem. Ou seja, não adianta ter dinheiro se a alma está doente. Não adianta ter uma empresa de sucesso se o coração está vazio. A prosperidade de Deus é equilíbrio, paz, estabilidade e presença. É quando a bênção vem sem dores acrescentadas. O caminho da prosperidade passa pela obediência. Salmo 1:3 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A Bíblia é clara. A prosperidade está conectada à meditação na palavra e à vida reta diante de Deus. Quando você escolhe andar nos caminhos do Senhor, Ele guia seus passos, firma seus projetos, honra suas atitudes. Não se trata de uma promessa mágica. Se trata de um princípio espiritual. Quem honra a Deus com fidelidade, colhe frutos no tempo certo. Prosperidade também é consequência da generosidade. Provérbios 11:24-25 afirma: A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Esse é um dos maiores segredos do reino de Deus. Dar não empobrece. Abençoar os outros atrai a bênção. Quando você é generoso com o pouco que tem, quando você ajuda, oferta, semeia com fé, mesmo em tempos difíceis, você ativa princípios que fazem o céu se mover a seu favor. A verdadeira prosperidade é compartilhada. Quem vive só para si, perde. Quem vive para servir, cresce. Não se trata apenas de dinheiro. Sim, Deus pode abrir portas. Sim, Ele pode prosperar sua empresa, seu salário, seus projetos. Mas o foco da prosperidade bíblica é mais amplo. É ter paz na alma. É ter saúde emocional. É ver a família restaurada. É dormir em paz, sabendo que Deus cuida de tudo. É ver o pão na mesa e o coração agradecido. É ter sabedoria para tomar decisões. É andar sem medo, porque o céu está ao seu favor. Salmo 23:1 declara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a maior prosperidade de todas, saber que Deus está contigo em todo o tempo. Antes de darmos continuidade, você que ainda está aqui, digite nos comentários: A paz do Senhor está sempre comigo. Assim, irei saber que você gosta desses vídeos e fará a mensagem de Deus chegar para mais pessoas. Agora,
Vamos continuar. O que você tem plantado? Gálatas 6, 7 e 9 nos alerta. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desfalecermos. Não desanime se a colheita ainda não chegou. Deus não se esquece da semente. Continue plantando fé, obediência, generosidade, oração, santidade. No tempo certo, e esse tempo é de Deus, a colheita virá. Deus quer te prosperar, mas antes quer te alinhar. Prosperidade sem preparo vira destruição. Por isso, muitas vezes, o processo vem antes da provisão. Deus trabalha no interior antes de derramar. Bênçãos no exterior. Ele molda, cura, liberta, fortalece. E então, no tempo certo, Ele abre a porta certa. Deus não quer apenas te entregar o que você pede. Ele quer te transformar na pessoa que está pronta para receber. A verdadeira prosperidade não começa quando você ganha mais. Ela começa quando você entende quem caminha ao seu lado. A presença de Deus muda tudo. Não é o valor na conta, não é o cargo no emprego, não é o nome no contrato. É o favor de Deus que faz a diferença. Lembre-se de José, vendido pelos próprios irmãos, jogado em uma cova, levado como escravo ao Egito. Aos olhos humanos, ele perdeu tudo. Mas a Bíblia declara algo surpreendente. E o Senhor era com José e foi homem próspero. Gênesis 39, 2. Espere, escravo? E ainda assim próspero? Sim. Porque prosperidade não depende da posição social. Ela depende da presença de Deus. José era próspero na prisão porque Deus estava com ele. José era próspero na casa de Potifar porque Deus estava com ele. José era próspero no governo do Egito porque Deus sempre esteve com ele. Deus não muda quando o cenário muda. E quando a presença dele te acompanha, você prospera até onde parece impossível. A bênção não vem pela força do braço, mas pela mão do Senhor. Salmo 127, 1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quantas vezes tentamos fazer as coisas darem certo à nossa maneira? Quantas noites sem dormir? Quantas estratégias? Quantos planos? Quanta ansiedade? Mas Deus te diz hoje: deixe que eu construa com você. Deixe que eu guie os seus passos. Deixe que a minha mão vá à frente. A prosperidade duradoura é aquela que vem do alto, não aquela que você força a acontecer. A prosperidade que vem de Deus sempre tem um propósito maior. Não é apenas sobre ter, é sobre ser canal. Quando Deus abençoa alguém, é para que essa pessoa abençoe outros. Abraão foi chamado para ser pai de nações. Salomão recebeu sabedoria e riquezas para liderar o povo de forma justa. José prosperou no Egito para salvar vidas em tempo de fome. Você não foi criado só para consumir, você foi criado para transbordar. A pergunta que Deus faz hoje é: se eu prosperar você, você será resposta na vida de alguém? Se a resposta for sim, então prepare o coração, porque Deus prospera aqueles que sabem repartir. Mas e quando a prosperidade demora a chegar? Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas eu oro, sou fiel, e ainda assim passo por dificuldades. Lembre-se, a espera não é negação, é preparação. Às vezes, Deus está te ensinando a depender dele. Outras vezes, Ele está livrando você de algo que parecia bom, mas te afastaria dele. E às vezes, Ele está testando o seu coração, para ver se você o ama pelas bênçãos ou pela presença. Não confunda silêncio com ausência. Deus continua agindo, mesmo quando você não vê. Isaías 64:4 nos diz: desde os tempos antigos não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sim, Deus trabalha por você. Enquanto você espera,
Ele está movendo peças que você nem imagina. Ele está abrindo portas que você ainda não pode ver. Ele está preparando o terreno para uma colheita abundante. Você quer prosperar? Então, se alinhe com o céu. Seja fiel no pouco. Tenha um coração grato mesmo nos dias difíceis. Trate bem as pessoas no caminho. Muitas delas serão pontes. Ore com fé. Plante com generosidade. E nunca, nunca perca a sua esperança. Deus ainda escreve histórias lindas com pessoas comuns e Ele ainda transforma deserto em jardim. Agora, vamos orar. Senhor, Tu és o Deus que criou o ouro e a prata, o Deus que tem nas mãos o universo e que, mesmo assim, se importa com cada detalhe da minha vida. Hoje, eu me coloco diante de Ti, não com um coração ambicioso, mas com um coração confiante. Confiante de que Tu és meu Pai, e como um Pai, desejas me ver crescendo, frutificando e prosperando em tudo o que vem das Tuas mãos. Pai, eu te peço, alinha o meu coração ao Teu, que eu nunca deseje mais as bênçãos do que a Tua presença. Mas também te peço com fé, abre as portas que precisam ser abertas. Fecha aquelas que me afastariam de Ti. Me dá sabedoria para gerir tudo o que vier às minhas mãos. Tira de mim todo o espírito de miséria, toda a mentalidade de escassez, todo medo de avançar, toda incredulidade que me impede de sonhar. Senhor, eu creio nas Tuas promessas. Tua palavra diz que o justo não mendigará o pão. Tua palavra diz que o Senhor dá sementes ao que semeia. Tua palavra diz que seremos como árvore plantada junto às águas e que tudo o que fizermos prosperará, se formos fiéis. Então hoje eu declaro, eu escolho ser fiel. Fiel nos princípios, fiel no dízimo, fiel nas ofertas, fiel na integridade, fiel nos bastidores. Mesmo quando os recursos forem poucos, eu creio que Tu és o Deus da multiplicação. Mesmo quando o caminho parecer fechado, eu creio que Tu és o Deus que abre o mar. Senhor, traga prosperidade à minha casa, não só financeira, mas emocional, espiritual, relacional. Traga equilíbrio, sabedoria e paz. Que o meu lar seja terra fértil e que tudo o que for plantado aqui floresça. Se há dívidas, Senhor, dá direção para pagá-las. Se há portas fechadas, revela qual devo bater. Se há projetos parados, sopra a Tua vida sobre eles. Eu não quero riqueza sem propósito. Quero prosperidade com significado, para abençoar minha família, ajudar quem precisa e glorificar o Teu nome com tudo que tenho. Seja feita a Tua vontade, Pai, mas enquanto espero, eu me posiciono, eu oro, eu trabalho, eu semeio, eu confio. E quando a prosperidade chegar, e eu sei que ela virá, me dá um coração humilde para jamais esquecer que tudo vem de Ti. Toda honra, toda glória, todo reconhecimento ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você nasceu para viver em plenitude. Não aceite viver abaixo do que Deus planejou para você. Mas não busque só a bênção, busque a presença. Porque quem tem a presença, tem tudo. Se essa palavra te alcançou, declare nos comentários: eu confio na provisão de Deus, minha prosperidade vem dele. E compartilhe essa mensagem com quem está esperando por um milagre. Alguém precisa ouvir que Deus ainda prospera quem é fiel.